Olá pessoal, aqui é o Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o artigo 5º, inciso 71 da Constituição Federal de 1988. Passamos à leitura do artigo e em seguida os comentários. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e propriedade nos termos seguintes. Inciso 71. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade e à soberania e à cidadania. Então temos aqui um remédio constitucional, o chamado mandado de injunção. O mandado de injunção aí tem esse objetivo, de garantir os direitos e liberdades constitucionais que estão estabelecidos na própria Constituição e quando eles estão ausentes aí, sem a norma regulamentadora, ou seja, precisa de uma norma que regulamente um determinado direito para que esse direito possa ser exercido e a Constituição está dispondo isso e o legislador não fez essa norma. Então é necessário entrar com um mandado de injunção. Mandado de injunção, portanto, é um instrumento jurídico através do Poder Judiciário que pode se estabelecer pedindo ao Judiciário para que se estabeleça alguma norma em relação a essa norma regulamentadora, ou seja, na ausência de uma lei, as pessoas que estão sendo prejudicadas podem requerer ao Judiciário para que tente resolver aí essa situação, que está inviabilizando os direitos e liberdades constitucionais, e as prerrogativas, por exemplo, da nacionalidade, da soberania e da cidadania. Então, para ser mais claro, um exemplo claro, o artigo 37, inciso 7 da Constituição, ele determina que existe o direito de greve do servidor público. Dizendo que o servidor público tem esse direito de estabelecer greve e tem que ser exercido nos termos e nos limites definidos em uma lei específica. Ocorre que o Congresso Nacional não editou, não legislou, ou seja, não existe uma lei de greve do servidor público. E nisso é necessário que haja aí a possibilidade de exercer esse direito. Caso o legislativo não faça uma lei, o judiciário tem que atuar para estabelecer aí algum parâmetro para que esse direito de greve seja exercido. Então, a falta dessa norma, a falta da norma que trate sobre o direito de greve, prejudica, inviabiliza o direito de fazer greve dos servidores públicos. Então, entra-se com uma ação judicial chamada mandado de injunção no Supremo Tribunal Federal e ele vai estabelecer aí o que deve ser feito diante dessa ausência de uma norma que deveria ter sido feita aí pelo Poder Legislativo. Então, é basicamente isso. O mandado de injunção ele está diante aí de uma falta de uma norma regulamentadora e essa ausência dessa norma acaba prejudicando as pessoas nos seus direitos e liberdades constitucionais e também em relação às prerrogativas da nacionalidade, soberania e cidadania. No caso aqui, o direito de greve, tratando aí sobre a cidadania e os próprios direitos de greve do servidor público também. Então, cabe ressaltar também que essa ação pode ser ajudada somente com relação à falta de uma regulamentação do dispositivo, quando ele estiver presente na Constituição. Não adianta entrar com mandado de injunção em relação a algo que hipoteticamente poderia ser lei. Tem que estar expresso na Constituição de que aquele direito só pode ser exercido com uma lei regulamentadora. E essa lei regulamentadora não foi feita pelo Congresso Nacional. Então tem que estar presente na própria Constituição essa norma regulamentadora aí, e tudo mais. Então é interessante isso, E devido também à questão da separação de poderes, o Poder Judiciário ele não pode legislar ativamente no mandado de injunção. O que ele pode fazer é estabelecer uma norma provisória e encaminhar ao Congresso Nacional para que estabeleça essa norma regulamentadora, Por muito tempo prevaleceu o entendimento até mesmo de que o mandado de injunção ele fosse julgado procedente e o resultado seria o mero procedimento de informar o Congresso.
E nisso se debateu muito aí no âmbito do Legislativo e do próprio Supremo Tribunal Federal, e se estabeleceu várias teses, né? E a doutrina sistematiza 4 correntes em relação à natureza jurídica das decisões do mandado de injunção. A primeira é a concretista geral, a segunda concretista individual direta, a terceira concretista individual intermediária e a quarta a não concretista. Na primeira corrente, a corrente concretista geral, diz que basicamente o Supremo Tribunal Federal, ao analisar esse pedido de mandado de injunção, ele pode atuar normatizando aquilo que está pendente de regulamentação. Ou seja, não tendo uma lei, o Supremo pode ir lá no mandado de injunção normatizar, ou seja, criar uma lei para aquele caso. Então, os efeitos produzidos por essa decisão, eles têm aí o efeito erga omnes, ou seja, para todas as pessoas que aquela mesma situação estiver ocorrendo. No caso aí, seria o caso de alguém ingressar com mandado de injunção no Supremo Tribunal Federal em relação ao direito de greve, o Supremo iria estabelecer uma norma geral para ser aplicada a todos os casos de greve de servidores públicos diante dessa ausência, né? Tendo em vista aí a função normativa geral, abstrata, genérica e tudo mais. Então essa é a primeira corrente, né, a concretista geral. A segunda corrente é a concretista individual direta, né, como o próprio nome ele já diz, né, com base nesse tipo de entendimento, a decisão ela é considerada válida apenas para aquele que ingressou com mandado de injunção. No caso, quem não ingressar com mandado de injunção e ainda teria aí a falta dessa norma regulamentadora. Por isso o nome concretista individual direta, apenas para aqueles que entrarem com o mandado de injunção se aplicaria essa norma que o Supremo Tribunal Federal iria criar para aquele caso, para que seja aí tampado o buraco, né? Basicamente. A terceira corrente é a concretista individual intermediária, em que na decisão o próprio Supremo ele determina um prazo para que o Legislativo ele estabeleça aquela norma que não foi estabelecida, né, e regulamente aquele direito, né, e se caso aí o Legislativo, né, não cumprir essa decisão e não produzir uma norma, gera ao autor a possibilidade aí de se valer do direito constitucionalmente assegurado em norma de eficácia limitada, ou seja, se caso o Congresso, mesmo tendo sido avisado aí pelo Supremo Tribunal Federal, não legislar, aquele direito poderá ser exercido diretamente aí pelo próprio indivíduo, no caso. Então, por isso o nome concretista individual intermediária, né? Você espera o Congresso legislar depois da decisão do Supremo, e se o Congresso não legislar, a pessoa que entrou com mandado de injunção, né, ou grupo, poderá exercer aquele direito de forma plena, né, como norma de eficácia limitada. Em seguida temos a quarta corrente, que é a corrente não concretista, que diz basicamente que o Supremo, ao decidir aí o mandado de injunção, né, ele apenas atesta formalmente, né, que o órgão omisso, né, o caso legislativo, está em mora, mas não resolve concretamente a situação posta em juízo. Ou seja, não concretista quer dizer que o Supremo não pode fazer nada, porque não pode invadir a competência do Congresso e do Legislativo, do Poder Judiciário. O Poder Judiciário não pode intervir aí e criar normas. Por isso a posição não concretista. Então são essas 4 correntes. Concretista geral, em que aí o Supremo irá decidir e poderá ativamente criar uma norma para aquele caso, uma norma que se aplica a todos os casos que forem semelhantes. Concretista individual direta, onde o Supremo cria uma norma específica para aqueles que entraram com mandado de injunção. Terceira corrente, concretista individual intermediária, o Supremo ele avisa o Legislativo tem um prazo para legislar, e caso ele não legisle, aqueles que ingressaram com mandado de injunção podem exercer aquele direito diretamente. E a não concretista, que prevaleceu por muito tempo no Supremo, né? A corrente não concretista é que o Supremo decide e apenas informa que o Congresso está em demora, que deveria criar aquela lei e tudo mais, né? Dá apenas uma advertência. Então são essas correntes aí que estão sempre em debate aí no Supremo Tribunal Federal, né? Então por muito tempo o entendimento, como eu já disse, né, o que prevaleceu no Supremo foi a corrente não concretista. Mas hoje está nítida aí uma mudança na jurisprudência, né, com vários julgados aí do mandado de injunção, em que o Supremo Tribunal Federal está basicamente atuando dentro do âmbito concretista geral, criando normas aí, né, para os casos que são do mandado de
injunção. Então, esse é o artigo 5º, inciso 71, né? O mandado de injunção, remédio constitucional para assegurar aí, a garantia e o exercício dos direitos e liberdades constitucionais que estão dispostos na Constituição e que estão precisando de uma norma. Então, não tendo essa norma, aí cabe o mandado de injunção para que esses direitos possam ser exercidos aí de forma plena e tudo mais. Então, esse é o artigo 5º, inciso 71 da Constituição Federal de 1988.